Olá, meu povo do segundo ano, tudo bem? Tudo jóia? Maravilha! Vamos agora para a nossa primeira aula de filosofia do segundo bimestre. Agora nós vamos entrar numa nova temática, que é a temática do pensamento moderno. Veja bem, no período medieval nós trabalhamos a questão do conhecimento científico, o conhecimento racional ligado à fé. E eu falava para vocês que no período medieval a fé era principal, a fé estava acima da razão, de forma que a razão estava sempre a serviço da fé. Agora não. Com a filosofia moderna, o pensamento moderno, nós temos agora uma inversão. Ao invés de ser a fé, agora nós temos a a razão. A razão agora assume o lugar da fé e ela se torna primordial, a senhora, não é? Ela que vai agora dizer e falar sobre as verdades, né? A razão agora ela vai estar ligada, vai estar proporcionando a questão da pesquisa científica, né? Ela vai estar agora vinculado à ciência, ok? Então é a partir dessa temática que nós vamos, portanto, trabalhar em cima das temáticas filosóficas do pensamento filosófico moderno a partir desse segundo bimestre. Veja bem, nós temos aí uma mudança que é interessante a gente falar para vocês, que é a virada, não é? Nós temos aí uma virada, nós temos uma mudança, né? A partir do século XVI, uma verdadeira revolução espiritual, não é? E aqui quando fala a questão espiritual também está voltada para uma profunda mudança na mentalidade das pessoas. A revolução espiritual não quer dizer tão somente os aspectos da fé, também, mas não é só isso, né? É uma verdadeira mudança de mentalidade. Por quê? Porque agora nós inauguramos uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de pensar. Agora nós estamos dentro de um âmbito da liberdade humana, não é, no sentido de poder pensar racionalmente, de poder descobrir novos métodos científicos para o avanço da sociedade e o avanço também da ciência. Então nós temos aí, sobretudo, dois fatores interessantes que permeiam essa mudança, que é nós saímos de uma realidade geocentrista, não é? A Terra no centro da Terra, que era a Terra no centro do universo, como que era a mentalidade no período medieval, e agora nós vamos passar para um sistema de mentalidade que é heliocentrismo, né? Ao invés de ser a Terra, agora nós temos o Sol como centro do universo. Isso aí, cientificamente, é um grande avanço, né? Já é um grande avanço e, portanto, uma nova mentalidade sendo aí inaugurada na vida das pessoas a partir do século XVI, né? Então nasce uma nova visão de mundo, de universo, de ciência e metodologia científica. Tudo muda, não é? A questão da ética permeada pela visão, não é, e pelos dogmas da fé já estão ficando para trás. Agora a igreja, com a sua autoridade, ela já está deixando de existir dentro da sociedade. O que vai agora vigorar, não é, e ter força é a voz e a vez e as ações da ciência, né? Graças aí o avanço racional e a pesquisa, certo? Então a ciência moderna se desvincula da fé. Veja, antes nós tínhamos uma fé versus razão. Agora nós vamos caminhar para uma razão, não é? Uma razão que vai caminhar desvinculada da fé, certo? A fé ela não vai mais estar intrometendo naquilo que pensa a razão humana, né? Na questão das descobertas feitas pelo conhecimento intelectual humano. E aí nós temos muitas expressões dessa época, né? Entre eles a gente pode citar aí Galileu Galilei, que viveu entre 1642 e 1664. Né? Foi uma das expressões aí de força, né? Uma grande personalidade do mundo científico que, na verdade, começou a investigar, não é, o conhecimento do universo, da realidade
não é? Portanto, fazendo esse desapego direto da fé, ok? Então, a ciência, a partir desse momento, a gente tem que entender que a ciência ela capta e descreve a realidade em funcionamento, certo? Esse aqui é um ponto interessante para a gente poder entender que a partir de agora quem vai ter voz e deter a vez é a ciência. E ela vai fazer o quê? Captar a realidade em funcionamento, a realidade em todos os seus sentidos, ok? Dentro da filosofia e dentro da história moderna também, nós vamos destacar aqui, sobretudo dentro do âmbito da filosofia, essa grande expressão do pensamento moderno que é o René Descartes. Esse pensador ele é considerado como sendo o pai do racionalismo moderno, ou seja, é ele que vai alvorecer com os princípios principais e os métodos da ciência moderna. Então, a ciência moderna, a partir do século XVI, vai dever muito a esse pensador, o René Descartes, né? Que é uma figura que a gente estuda ele na filosofia, vocês estudam ele também na história. A história fala muito desse cara. Aliás, ele é um grande pensador, é um grande autor desse período moderno. Não por acaso ele está aí abrindo, né, discussões sobre a questão dos métodos científicos, da questão da investigação, a questão do conhecimento humano e da capacidade que ele tem de transformação. Ok? Então, nesse período é inaugurada uma nova concepção filosófica, tendo o pioneiro René Descartes, né, que viveu aí entre os anos de 1596 e 1650. A temática cartesiana era sobre o problema do conhecimento, né, que era uma questão intrigante. Aliás, isso já vinha sendo, de alguma forma, sendo coisas de inquietação desde a Idade Média, sobretudo com Tomás de Aquino, né? Então, a questão do conhecimento, né, o problema do conhecimento é o carro-chefe da discussão cartesiana. E ele leva essa discussão a fundo, né? A ponto de, a partir daí, alvorecer os princípios, né, os mecanismos da ciência moderna. No Descartes bebe nas fontes clássicas do conhecimento filosófico, o racionalismo socrático platônico. Veja bem, ele vai lá atrás, ele vai lá na fonte clássica, Sócrates e Platão, lá da filosofia clássica antes de Cristo, não é? Ele vai beber nas fontes, não é? Para poder criar um tipo de conhecimento racional, ok? Então ele aborda o mundo sensível visando buscar a superação das opiniões contrárias e ilusórias sobre a verdade. Quando se fala de mundo sensível e opiniões contrárias e ilusórias, a gente lembra quem? A gente lembra lá de Platão, não é? Que quem estudou comigo sabe lá do primeiro ano que lá nas temáticas sobre o mundo, a realidade dualista entre o mundo sensível, que é o material, e o mundo inteligível, que é o mundo da inteligência, o mundo real, defendido por Platão. Ok? Então, Descartes ele critica o modelo de ciência medieval de característica aristotélica. Veja bem, não é? Ele vai fazer uma crítica àquilo que defendia, aquilo que foi instituído por Tomás de Aquino, não é? Que foi um dos cristianizadores, o principal cristianizador de Aristóteles, né? Do pensamento aristotélico, como a gente viu nas aulas passadas. Então baseia-se nos fundamentos científicos de Copérnico, Kepler e Galileu, certo? Descartes busca aprimorar o uso disciplinado da razão livre, não é? Quando se fala de disciplina na questão do conhecimento, Descartes ele é um dos caras muito fenomenal nesse âmbito, não é? Porque o pensamento dele, o tipo de investigação do conhecimento real é muito metódico, é muito sistemático, né? Isso é muito próprio da ciência, né? A ciência, nas suas descobertas, ela é muito metódica. Por quê? Porque isso leva a menos erros das descobertas científicas. Então, parte do princípio da racionalidade como sendo um atributo próprio do ser humano, né? Então, a racionalidade, segundo Descartes,
Isso é próprio do ser humano. Tá? Nós nascemos, nós viemos a esse mundo dotado de racionalidade. Então isso é um fato conscientizado por, é, por René Descartes, né? Uma coisa que ele já começa aí a bater de frente com aquele pensamento ético-moral medieval, né? Então, para Descartes e o modelo racionalista, a percepção sensível, ou seja, do mundo material, ela é confusa e é fonte de erros, de obscuridade e visões provisórias e particulares. Ou seja, a olho nu, eu não sou capaz de conhecer as coisas tal como elas são. Eu preciso, para saber se aquilo, se o que eu vejo é de fato uma verdade, eu preciso fazer uma espécie de investigação. Eu preciso conhecer um pouco melhor. Eu preciso me aproximar para fazer uma verificação. Isso é próprio da ciência, né? Isso é próprio do método científico. Então, gente, o que fica realmente sobre René Descartes nessa nossa simples e objetiva aula é isso que vocês devem entender de antemão. Ele é pai do racionalismo moderno, ele inaugura o pensamento científico, ele é o cara que sai em destaque desvinculando a razão da fé, né? E aí ele dá um passo muito importante para a liberdade humana quando se trata do pensamento, né? Da da liberdade de poder pensar, de poder criar, de poder descobrir. Tanto é que aí nós temos grandes autores desse período, como já citei um deles, que é o Galileu, depois nós temos Ptolomeu, Kepler, Copérnico, Giordano Bruno e outros que sofreram sanções, né? Muitos deles sofreram sanções por causa da perseguição da igreja, mas eles foram desbravadores desse período quando se fala da defesa da razão do conhecimento humano, né? Então, nós temos outras coisas para falar sobre René Descartes que a gente vai deixar para uma próxima aula. E aqui eu deixo para vocês 3 questões referente a este conteúdo, nosso objetivo, que a gente acabou falando para vocês sobre René Descartes. A primeira questão diz o seguinte: qual a principal situação ocorrida na virada do período medieval para o moderno? O que foi que aconteceu? A 2. Quais os fundamentos possui René Descartes para inaugurar o racionalismo? Né? Quais são os elementos, né, os fundamentos que ele usa para romper com o pensamento medieval? E a terceira, quais empecilhos existem para se atingir a verdade? Né? São 3 questões para vocês responderem aí, tá bom? Vão respondendo isso no caderno, porque quando nós voltar a gente vai, pois, querer ver esses exercícios. Grande abraço a todos e até a próxima.